Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui voltando na atividade do canal Matemática Resolve. Depois de um tempo a gente passou, deu um tempo aí de recesso, né, de férias, mas a gente visando o Enem já em janeiro. E vamos continuar aí com nossos assuntos. A gente está quase terminando os assuntos de matemática, os mais importantes. Falta aqui probabilidade, análise combinatória, alguns assuntos de geometria. Mas daqui para frente a gente vai lançar os vídeos desses respectivos assuntos e depois vão vir novos projetos também envolvendo matemática e Enem. Então fiquem ligados. Então o assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas às vezes acham difícil por não compreenderem. O assunto em si, a teoria é muito simples. Você acha, lê a teoria, muito fácil essa questão. E você vai para o difícil desse assunto, não é a teoria, e sim a prática. As questões tem questões muito fáceis e tem questões muito difíceis porque envolve interpretação de texto, muita interpretação. Então, galera, vamos lá para essa aula aqui de probabilidade. Primeira coisa, o que é que eu preciso saber? O que é uma probabilidade? É simplesmente uma chance de alguma coisa acontecer. Então, vamos pensar aqui. Um exemplo mais clássico, moeda. Qual a probabilidade de eu jogar a moeda para cima e der cara? Então, eu vou pegar o espaço amostral. Qual é o espaço amostral? O espaço amostral ele é simplesmente todas as probabilidades, as possibilidades que podem acontecer. Ou seja, em um evento que eu jogo a moeda para cima, quais são todas as possibilidades? Ou da cara ou da coroa, não é isso? Então eu vou botar aqui K para cara e C para coroa. Então o espaço amostral desse exemplo ele envolve duas possibilidades. E eu quero saber a probabilidade. A probabilidade é justamente o que vai acontecer, a possibilidade, né, de acontecer aquele evento diante daquele espaço amostral. Então qual é o evento que eu quero que aconteça? Será que dê cara? Então, é o evento que eu quero que aconteça que dê cara. Então, a probabilidade é... Qual é o espaço amostral? Tem quantos? Tem 2, né? Então, o espaço amostral é 2 e o evento é só 1. Então, basicamente, a forma de probabilidade é essa. Que significa o quê? O evento que eu quero que ocorra sobre todas as possibilidades do espaço amostral. Então, é evento sobre o espaço amostral. Certo? Então é basicamente isso. Esse aqui é a primeira contato que a gente tem que ter com a probabilidade. Depois disso, a gente já vai para alguns exemplos mais complexos, um pouco mais complexos. Vamos pensar aqui. Aqui a gente está tratando apenas de duas possibilidades. Mas se eu jogar um dado para cima, eu já vou ter 6, não é isso? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as faces do dado. Então, qual a probabilidade de que caia o número 3? Então a probabilidade de dar o número 3 é o quê? Tem quantos números 3 no dado? Só um, né? É 1 sobre. Tem quantos números no dado? Quantas faces? 6. Então a probabilidade de dar o número 3. Assim como qualquer outro número, é 1/6. Mas ainda posso complicar um pouco mais. Se eu jogar 2 dados para cima, qual vai ser a possibilidade? Você pensa, vai ser 6, 6, 12. Aí já começa a dificuldade um pouco mais aqui. Por quê? Quando eu jogo o dado para cima, eu tenho 6 possibilidades, certo? Então, quais são elas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Quando eu jogo o outro dado, ele também tem as mesmas possibilidades, que é a primeira. 5 e 6. Ou seja, como eu joguei um dado e o outro, eu vou multiplicar. É justamente a regra do i ou. Não é isso? Então a regra do i é o seguinte. Já vou colocando aqui. Regra do i ou, certo? Do i ou. O que é que significa? Quando eu tenho o i, basicamente na questão, em uma análise lá, em alguma situação, o que é que eu faço? Eu multiplico. Eu multiplico. É basicamente isso. Ou seja, como eu vou jogar um dado e o outro, quantas possibilidades vou ter aqui? São 6, certo? Vezes 6. Ou seja, são 36 possibilidades. Certo? Por quê? Vamos pensar. Para cada número aqui, que cada desse dado, eu tenho mais 6 no outro. Então, é 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Do mesmo jeito que o 2 é 2, 1, 2, 2, 2, 3, entendeu? E assim por diante. Então eu tenho 36 possibilidades. Beleza. E o ou? O que é que acontece quando é ou? O ou eu simplesmente somo as possibilidades. Ou seja, é soma.
Beleza? Ó, vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos voltar para a moeda. Eu vou jogar duas moedas. Qual a probabilidade das duas moedas derem cara? Vamos lá. A gente faz uma por uma. A primeira. A probabilidade da primeira dar cara é o quê? É 1 cara, né? Sobre 2, que é o espaço amostral. Como eu quero que as duas aí, cara, é o quê? É a primeira e a segunda. Então eu vou multiplicar de novo pela probabilidade da outra da cara, que é o quê? 1 sobre 2. Ou seja, a probabilidade de total. Eu jogar uma moeda e as duas derem cara é 1/4. Agora é o seguinte, quando eu jogo a moeda para cima, qual a probabilidade de uma dar cara ou coroa? Entendeu? Qual a probabilidade de dar cara ou coroa? Então é basicamente o quê? Você vai somar a probabilidade de dar cara mais a probabilidade de dar coroa. Que vai dar o quê? 1/2 mais 1/2. Ou seja, é 100%. Por quê? Por que é 100%? Porque eu preenchi todo o espaço amostral. Eu peguei a cara e o coroa, que são simplesmente o todo. É todo o espaço amostral, que é 1, certo? Cortando, é que eu quero ver você cortar por debaixo do dedinho. Cortando. Então, galera, passando essa primeira situação inicial, vamos para agora a probabilidade condicional. Aí já vai ficando um pouco mais difícil. Por quê? O que é a probabilidade condicional? Basicamente, você vai calcular a probabilidade de um evento em espaço amostral, sendo que uma coisa já aconteceu. Quando que era representado por essa fórmula aqui, ó, PA barra B. Que essa barra é tendo que o B já aconteceu, o evento B. E qual é a fórmula? Probabilidade de A, interseção B, probabilidade de B. Você olha para isso aqui e não entende muita coisa, mas vamos dar um exemplo aqui que vai melhorar. Então vamos lá. Supondo que eu tenho dois dados e eu joguei os dois dados. Eu quero saber qual a probabilidade da soma dos dois dados ser 7. Beleza. Então se for 7 pode ser 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, né? Tem várias possibilidades. Mas já tem uma que já aconteceu. O primeiro dado deu 5. Ou seja, qual a probabilidade de jogar dois dados, a soma tem que dar 7. Beleza. Sabendo que o primeiro deu 5. Ou seja, se o primeiro dado deu 5, para a soma dar 7, o segundo tem que dar quanto? O segundo dado tem que dar 2, né? 5 mais 7, 2. Só tem essa opção, porque a primeira, já disse, o primeiro dado foi 5. Então, qual vai ser o segundo? O segundo tem que cair na face 2. Então eu calculo. Qual é a face 2? Só tem uma face 2 e o espaço amostral 6. Ou seja, essa possibilidade é 1/6. Beleza. Mas se ele quisesse complicar um pouquinho mais, se ele dissesse que no lugar de cair 5, a primeira possibilidade, a primeira aqui foi o quê? Dar um número ímpar. Beleza, ele não me falou qual foi. Só falou que o primeiro dado que ele deu um número ímpar. Ou seja, eu tenho quantas opções aí? Eu tenho 1, 3 e 5, não é isso? Para essa primeira possibilidade. Ou seja, para a primeira eu tenho 3. E eu vou ter que calcular cada uma para a respectiva. Ou seja, se deu a segunda, ó, nesse caso, o primeiro dado deu 1, se, né? Estou botando a condição. Tem que dar quanto para soma dar 7 no segundo dado? Tem que dar 6. No 3 tem que dar quanto? Tem que dar 4. E no 5 tem que dar 2. Por isso eu vou fazer cada um deles. Aí como é que eu vou fazer? Agora eu vou usar a regra do i ou, certo? Por quê? Se o dado deu 1, qual é a possibilidade de dar 1? É 1/6, né? Beleza. Vezes, qual a possibilidade de dar? Na verdade não é 1/6, galera. Bem aqui eu me confundi. Não é 1/6, por quê? Porque o espaço amostral ele já se reduziu. Ele não é mais 6, ele é 3 agora. Por quê? Porque ele disse que o primeiro número foi um ímpar. Então ele já afirmou. O espaço amostral, que antes era 6, não é mais 6, agora é 3, certo? Porque ele já reafirmou o espaço amostral. Ou seja, dentre esses aqui, qual a probabilidade de ser 1? É 1/3, porque só tem 3 ímpares. Aí, para a soma dar 7, o que é que tem que acontecer? Tem que cair 1 e 6, né? Ou seja, eu faço o quê? Multiplico. Qual a probabilidade de dar 6? Aí agora é o seguinte, nesse segundo, ele não está me restringindo nesses não. Ele só quer que a soma seja 7. No segundo dado, o espaço amostral continua normal, porque ele não disse que é ímpar ou é par, ele não falou isso. Então eu vou ter que usar a probabilidade total, que é 6. Ou seja, para a soma dar 7, nesse primeiro caso, é 1/3 vezes 1/6, que dá o quê? Dá 1 sobre 18, beleza. Aí eu vou para a segunda opção, que quer dizer o quê? Ou, beleza? Ou ocorre a primeira, ou ocorre a segunda,
ou ocorre a terceira. Entendeu? Ou seja, no primeiro caso já deu certo. Aqui a soma deu 7, beleza. Aí, esse caso é esse e esse. Mas aqui já foi. Vamos para o outro. Como é que vai ser o outro? Ou é 1 e 6, ou é 3 e 4, ou é 5 e 2. Qual vai ser o segundo caso? Do número dá 3, qual a probabilidade? É 1/3 também, vezes o 4, né? Que 3 mais 4 tem que dar 7, que também é 1/6. Vocês vão ver aí, ó, que vai dar tudo a mesma coisa. E o 5 e 2 a mesma coisa, 1/3 vezes 1/6, beleza. Aí o que é que eu faço agora com essas probabilidades aqui que eu achei? Eu não disse que para ocorrer para a soma das 7 tem que ser 1 mais 6 ou 3 mais 4 ou 5 mais 2? E o que é que eu faço agora? Vou pegar esse aqui e somar. Somar. Somando, somando. Vai dar o quê? 1 sobre 18, mais 1 sobre 18, mais 1 sobre 18. Como eles têm o mesmo denominador, eu somo os numeradores. 3 sobre 18, que é igual a 1/6. Ou seja, sabendo que a primeira probabilidade foi ímpar, para a segunda, para dar um número para a soma das 7, também tem que ser um número, tem que ser um desses, né? Que no caso é 1/6 a possibilidade da soma das 7, sabendo que o primeiro número foi um número ímpar, beleza? Então galera, ó, vamos fazer aqui uma probabilidade só para complementar. Temos alguns termos, por exemplo, a probabilidade complementar. O que é que significa isso? Por exemplo, se eu jogar um dado, qual a probabilidade de dar 5? A probabilidade de dar 5 é igual a 1/6, né? Beleza. E qual a probabilidade de não dar 5? É justamente a probabilidade complementar. A probabilidade complementar, ela é o quê? O todo, que eu representar por 1, que é 100%, menos a probabilidade de dar 5, que é 1/6. Ou seja, 5 sobre 6. É basicamente isso. Probabilidade complementar, você vai pegar o todo e tirar o evento. Qual a probabilidade complementar de eu jogar um dado para cima e der 5? A probabilidade de dar 5 é 1/6. Então a complementar vai ser o total menos 1/6, que no caso é 5/6. Beleza? Então vamos para as questões aí que a gente separou para vocês, questões de Enem, e vamos ver se o que a gente deu aqui foi suficiente para resolver essas questões. Se tiver faltando algum detalhe aí que eu não me lembrei agora, eu vou falar na hora das questões, beleza? Pessoal, vamos aqui para as questões aqui, as duas questões eu peguei aqui do Enem do ano passado, e vamos resolver aí. Como eu disse, a gente olha primeiro aquela teoria e tal, acho que é fácil, mas quando a gente vai para as questões tem que ter muita interpretação para poder resolver esse tipo de questão, ok? Então vamos lá. A questão vai aparecer na tela para vocês. Eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, um cara quer colocar placas em uma rodovia com a intenção de chamar mais clientela para o restaurante dele. E ele fez um estudo e percebeu que a cada placa que ele coloca, uma placa que ele coloca, o pessoal tem o quê? 50% de chance de ver e 50% de não ver. Beleza. Então, se ele colocar duas placas, o que é que vai acontecer? A cada uma dessas possibilidades vai abrir mais duas. Ou seja, é um quarto. Ele vê as duas, certo? Porque ele viu essa e viu essa. Aí eu multiplico por 1/2. E um quarto dele vê a primeira e não vê a segunda. Multiplico por 1/2 de novo. Aqui ele não viu a primeira. Então qual a probabilidade dele ver a segunda, sendo que ele não viu a primeira? É um quarto, porque aí eu multiplico por 1/2 dele não ver a primeira e 1/2 para ele ver a segunda. E qual a probabilidade dele não ver nenhuma das duas? Nem a primeira nem a segunda? Também é um quarto. Ou seja, bem que a gente chegou em um ponto aqui que é bom para a gente esclarecer. O que é que acontece? Por exemplo, qual a chance dele ver a placa em pelo menos uma vez? Sendo que eu botei só duas placas, né? Aqui ele viu a placa? Viu. Viu tanto a primeira quanto a segunda. Beleza, então serve para mim. Aqui ele viu a placa? Viu, porque ele viu a primeira, mas não viu a segunda. Também serve. Aqui ele viu a placa? Viu, porque ele não viu a primeira, mas viu a segunda. E aqui ele viu a placa? Não, porque ele não viu nem a primeira nem a segunda. Ou seja, qual a chance dele ver a placa? Sendo que eu tenho duas placas, é 3 sobre 4. E qual a chance dele não ver a placa? É 1/4. Bem aqui, ó. Se você quiser testar mais uma vez, fazendo mais cada uma dessas, mais duas possibilidades para cada uma dessas, você vai perceber que a chance dele não ver a placa, a probabilidade dele não ver nenhuma placa, nenhuma, é o que? É 1/2 elevado a n. Em que n é um número de placas. Então a chance dele não ver a placa é 1/2 elevado a n.
Ok, mas ele quer que o motorista estando passando na estrada, a chance dele ver pelo menos uma placa seja maior que 99%. Só que eu quero que ele não veja. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar a probabilidade condicional disso. Que é justamente o quê? Porque 99% é para ele ver. Então para ele não ver é quanto? É o total, que é 100%, menos 99%, que é 1%. Beleza. Ou seja, a probabilidade dele não ver a placa é 1%. Nenhuma das placas, né? Ele quer que seja... Não é nem 1%, perdão. Ele quer que, resumindo, quando ele colocar as placas, a probabilidade de que alguém não veja nenhuma placa seja menor do que 1%. Por quê? Porque ele quer que a probabilidade de que alguém veja seja maior que 99%. Ou seja, tem que ser menor que 1%. Então como é que eu vou fazer? Pegar aqui a probabilidade, a fórmula 1 meio elevado a n tem que ser menor do que 1%. Beleza, fica o quê? 1 elevado a n é 1, né? Sobre 2 elevado a n menor do que 1%. Aí eu vou pegar aqui, ó, mesmo pelos extremos, aí dá 100 tem que ser menor do que 2 elevado a n. Ou seja, 2 elevado a n maior do que 100. E esse 100 aqui, você pode dizer, se eu botar um n, por exemplo, 1000, já vai ser maior, com certeza. Mas ele quer gastar o mínimo possível. Ou seja, ele quer colocar o menor número de placas possível. Ou seja, eu tenho que descobrir qual o n, qual é esse nzinho aqui, que é o menor que seja maior que 100. Então você vai lá. Se você souber de cabeça, você já vai saber que é 2 elevado a 7, que é igual a 128. Mas se não, você vai fazendo. 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 8, 2 vezes 4, 16, 2 vezes 5, 32, 2 vezes 6, 64, aí 2 vezes 6 não, 2 elevado a 6, perdão. 2 elevado a 1, a 2, a 3, 2 elevado a 6, 64 e 2 elevado a 7, 128. Ou seja, foi o primeiro que passou de 100. Então, quantas placas ele tem que colocar? 7 placas. Aí você vai para as alternativas, não tem 7. Vixe, errei o cálculo. Não, mas calma aí. A quantidade mínima de novas placas, ou seja, ele já falou na questão que ele instalou uma placa para testar. Ou seja, se ele precisa de 7, ele já tem uma, tem que ser quantas novas placas? 6. Letra D. Então, galera, vamos aí a outra questão também do Enem 2019. Vai estar aí na tela para vocês. Ó, eu vou resumir aqui. Então, basicamente, ele vai dizer aí que tem a Receita Federal, né, foi constatar o imposto de renda, e ele percebeu que 20% das declarações de imposto de renda eram inconsistentes. Não é isso? Inconsistentes. Beleza. Aí foi feita uma nova declaração, que considerou inconsistentes, foram analisadas pelos auditores. Constataram 25% dessas eram fraudulentas, ou seja, dentro das inconsistentes, 25% eram fraudulentas. E dentre as normais, as que não foram inconsistentes, que é o quê? A complementar, que é 80%, 6,25% dessas foram fraudulentas. Certo? Então, qual a probabilidade desse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente? Beleza. Dado que era fraudulento. Então, beleza. Ele já disse, dado que era fraudulento, então a probabilidade condicional. Então eu vou calcular a probabilidade de ser fraudulento e dentro dessa procurar as inconsistentes. Beleza? Então vamos lá. Se 20, quantos desses aqui são fraudulentas e inconsistentes? 20% é inconsistente, beleza. E 25% dos 20%, que dá do total, então o que? É 20% vezes 25%, que é 20% de ser inconsistente e 25% de ser fraudulento. Que vai dar o quê? Que ele pode cortar os zeros, aqui dá 1/4, né? E aqui dá 1/5. Então 1/5 vezes 1/4 que dá 1 sobre 20. Beleza. E aqui, 80% de não ser inconsistente, 80%, vezes 6,5% de ser fraudulento dentro das inconsistentes. Beleza. Então aqui, fazendo a conta. Então, fazendo a conta aqui, 80% de ser consistente, vezes 6,5% de ser fraudulento, que dá também 1 sobre 20. Ou seja, aqui eu tenho todas as fraudulentas, certo? Fraudulentas aqui. Que somando dão quanto? 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, que é igual a
1 sobre 10, certo? Que é 2 sobre 20, que é 1 sobre 10. Ou seja, 10% são fraudulentas. Então, sabendo que é fraudulentas, qual a probabilidade desse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente? Beleza. 1 sobre 20 é inconsistente e 1 sobre 20 é consistente. Ou seja, é 1 sobre 20 dividido por quanto? 1 sobre 10. Que vai dar o quê? 1 meio, que é 0,5%. Beleza? Qual é a resposta aí? 0,5% não, perdão, 0,5%. 50% no caso, que vai dar a letra A, 0. Aliás, letra E, perdão, eu vi aqui errado. Letra A é 0,05. Então a letra E, que é 0,500 aí, né? 5.000. Que é a mesma coisa, o zero aqui não muda nada. Certo? Então é isso. Então galera, espero que tenha ajudado vocês aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da gente aí, que vai ter muito conteúdo aí nos próximos dias. E comentem aqui se deu para entender, qualquer dúvida. A gente tem o Instagram aqui do Matemática Resolve, certo? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem lá pra gente no direct e a gente vai estar respondendo, ok? Um abraço, obrigado galera.